Como analisar as métricas da minha campanha no Google Ads. Oi gente, Jéssica Maciel aqui. Hoje eu vou te mostrar quais são as principais métricas no Google Ads que você deve analisar quando você sobe uma campanha como afiliado. E fica comigo até o final desse vídeo, porque no final eu trouxe uma coisa muito importante. E antes de a gente começar, já deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você receber muito mais conteúdos como esse. Vamos lá? Então, gente, a primeira métrica que a gente precisa analisar é o ROI, ou o custo por conversão. O custo por conversão é quanto a gente está gastando para fazer cada venda. E o ROI é o retorno sobre o investimento, ou seja, quanto a gente está investindo e quanto a gente está tendo de retorno. No caso do custo por conversão, a gente vai saber quanto que a gente gastou no total e quantas vendas a gente fez. Assim a gente já sabe quanto que a gente está gastando por cada venda. No caso do ROI, eu coloquei aqui um exemplo. Então, eu tenho uma campanha, onde eu gastei R$100. Fiz 2 vendas. Nesse caso, 2 vendas de R$140 de comissão. Então, aqui, o meu custo por conversão foi R$50 por venda, certo? Eu gastei R$100, fiz 2 vendas. Então, meu custo por conversão foi R$50 por venda. Considerando o valor da comissão de R$140, eu tive R$180 de lucro, certo? Eu gastei R$100, tive 280 de retorno, eu recebi R$180 de lucro. Então, aqui eu coloquei o seguinte, ó, minha receita, R$280, 2 conversões de 140 cada. Minha despesa, R$100. Meu lucro, os 280 menos os 100, R$180. Como que eu calculo o ROI? Eu vou dividir o valor que eu recebi de lucro, no caso, dividido pelo valor que eu tive de gasto, de despesa. Ou seja, neste caso aqui, eu tive um ROI de 180%. Então, esta campanha estaria excelente. E aqui eu coloquei algumas observações, então vamos lá. Campanha que está vendendo com ROI positivo, a gente não mexe, não mexe. A gente observa os pontos de otimização e vai anotando. E aí, quando necessário a gente fazer alguma alteração na campanha para ela voltar a vender, ou então para aumentar o valor do nosso ROI, se a gente estiver com o ROI muito apertado, aí sim a gente vai fazendo aqueles pontos de otimizações que a gente anotou. E caso você queira fazer de fato alguma alteração, tem que ser uma coisa bem sutil para a campanha não voltar em aprendizado novamente. Quando a gente cria uma campanha, a gente está falando para o Google qual o nosso objetivo, ou seja, qual público a gente quer atingir, para quais pesquisas a gente quer aparecer. E quando a gente mexe bruscamente na nossa campanha, a gente acaba mostrando para o robô uma nova estratégia. O robô acaba entendendo que a gente mudou a estratégia e volta para o aprendizado novamente, porque ele entende que é uma nova campanha. Então, no caso das métricas secundárias, a gente tem que observá-las e analisá-las em conjunto, porque sempre uma vai depender da outra, uma vai encaixar com a outra. Nunca a gente vai analisar elas sozinhas, sem olhar o todo, sem olhar o resto. Então, é muito importante a gente entender o que cada métrica separada quer nos dizer, para que a gente possa fazer essa análise combinando umas com as outras. Então, a primeira métrica secundária que a gente olha é o custo por clique, ou seja, quanto que a gente está pagando toda vez que alguém clica no nosso anúncio. E o custo por clique ele é muito relativo. Tem pessoas que pagam centavos no custo por clique e tem outros casos que pagam 10, 15 reais em um clique. Mas por quê? Porque é muito importante a gente entender qual o valor da comissão e quantos cliques a gente precisa para realizar uma venda. E assim, a quantidade de cliques para realizar uma venda varia muito da estratégia que você está trabalhando, da inteligência da sua campanha, tem várias variáveis, mas uma média de 30 a 60 cliques é um número considerado ok para fazer uma venda. E o máximo que a gente espera para testar uma campanha são 100 cliques. Claro, sempre levando em consideração que esses cliques devem ser cliques qualificados, ou seja, de pessoas que realmente estão buscando
aquilo que você está ofertando. Então, gente, eu coloquei aqui um exemplo. Um produto de comissão de R$ 100 com um CPC médio de R$ 5, eu teria que ter uma venda a cada 20 cliques para que eu pudesse empatar aquela campanha. Então, nesse caso, não compensa eu manter essa campanha. Então, é sempre importante a gente fazer esse cálculo. Quanto que eu estou pagando cada clique e quantos cliques, uma média, eu preciso para realizar uma venda. Se é uma campanha que você ainda não fez vendas, você ainda não tem ideia de quantos cliques você precisa, calcula nessa média de 30 a 60 cliques. Se é uma campanha que você já fez vendas, dá uma olhadinha quantos cliques você fez para realizar cada venda, mas não se iluda. Eu tenho campanhas que eu vendi no primeiro clique e depois passaram-se lá 30, 40 cliques e eu ainda não fiz a segunda venda. Então é muito importante ficar de olho nisso. Então é importante você fazer sempre esse cálculo do valor da sua comissão, quantos cliques você precisa para realizar uma venda, e assim você vai saber o valor máximo do clique que você está disposto a pagar. E caso essa campanha não rodar com um CPC máximo que você colocou, você pode destravar um pouquinho o CPC ou até aumentar bastante para ver qual o valor que está o CPC, para ver se de fato você está disposto a brigar por aquele leilão. Então você aumenta o seu limite de CPC, verifica o valor que vai ser no clique e aí você decide, quero manter a campanha ou não. Outras maneiras também de você fazer sua campanha rodar seria buscando novas palavras-chave ou até mesmo subindo o funil de vendas com diferentes palavras-chave, mas sempre fazendo isso com consciência, porque de fato, quando você sobe o funil de vendas, você acaba atraindo mais cliques. E se deu aí 1 ou 2 dias e você não teve nem 10 cliques, é porque de fato essa campanha está travada ou a palavra-chave tem poucas buscas. E para você saber isso, você pode ir direto na sua palavra-chave e olhar os status dela para saber se de fato tem poucas buscas ou qual o motivo da sua campanha estar travada. Então, eu vou te mostrar aqui como que a gente faz isso. Eu vim aqui nas minhas campanhas, tá? Selecionei uma campanha. Dentro da campanha, eu vou selecionar o grupo de anúncios. Se eu tiver mais de um, se eu tiver só um, não é necessário. E aí, eu vou lá em palavras-chave. Aqui em palavras-chave, a gente vem em status. E aqui nos status, a gente consegue ver se aqui está qualificada, qualificada e aqui, ó, não qualificada. Baixo volume de pesquisas. Então aqui ele me fala, ó, os termos com pouco ou nenhum histórico de pesquisa do Google não poderão exibir anúncios. Então, na verdade, o que acontece? Aqui você vai saber se realmente você não está aparecendo porque o volume de buscas é muito baixo, ou então aqui mesmo como qualificada, se eu passar o mouse em cima, vai ter alguma informação. Ó, esse aqui tá ok, o meu anúncio está sendo exibido agora. No caso de cima, vamos ver, ó. Um anúncio não está sendo exibido agora. É provável que o seu anúncio apareça às vezes, mas ele não foi exibido para esse diagnóstico específico. Ou seja, o Google está me dizendo que para esta palavra-chave específica, o meu anúncio não está aparecendo. E aí eu posso tentar entender por que ele não está aparecendo, verificar o índice de qualidade do meu anúncio, o meu posicionamento no leilão, o meu CPC, enfim, aí eu tenho que fazer uma análise para ver por que aquela palavra-chave não está aparecendo, já que o Google não me informou o real motivo. Outra métrica secundária que a gente precisa analisar é o CTR, que seria o quê? A taxa de cliques comparado ao número de visualizações que tiveram no nosso anúncio. Então aqui, ó, o CTR é o percentual de pessoas que clicaram no seu anúncio ao visualizar ele, ou seja, quantas pessoas viram o seu anúncio e destas, quantas clicaram. Então aqui, um CTR médio é de 5 a 15% e um CTR bom é acima de 15%. Claro que vai depender muito da sua estratégia de venda, se você está trabalhando com o público de fundo de funil, de meio de funil ou de topo. Importante, gente, o CTR ele pode variar de acordo com a estratégia de anúncios, que foi o que eu acabei de falar, e um CTR muito alto, com poucas vendas, pode ser um ponto negativo. Então, assim, não é só, o meu CTR tá bom porque 50% das pessoas que viram o meu anúncio clicaram nele. Ok, mas quantas vendas você fez desses cliques? É muito importante você levar isso em consideração, porque você pode estar atraindo cliques desqualificados, ou seja, pessoas curiosas. Então aqui nesse caso,
a sugestão é você deixar o seu anúncio com mais informações possíveis, bem visíveis, como preço. Caso você esteja trabalhando aí com um curso online, colocar a palavra online. Muitas vezes a pessoa pesquisa curso de inglês em São Paulo e aí aparece lá o seu curso de inglês online. A pessoa clica achando que é em São Paulo, porque ela pesquisou São Paulo, e aí aparece o seu curso online. Então é muito importante você colocar a palavra online, caso esse seja o trabalho que você está fazendo, e também colocar o preço do seu curso, do seu produto que você está ofertando. No caso de CTR muito baixo, podem ser duas coisas. Pode ser de fato que o seu anúncio não está chamando muito a atenção, mas pode ser também que o público nem esteja visualizando o seu anúncio. Então você deve ficar de olho no seu posicionamento no leilão para ver se o seu anúncio não está lá na parte inferior da página ou mesmo nas outras páginas. Nesse caso, você deve brigar pelo índice de qualidade do seu anúncio e pelo seu CPC. No caso do seu anúncio estiver numa boa posição, ou seja, entre os 4 primeiros ali da primeira página, realmente o seu anúncio não está chamando atenção. Aí, nesse caso, você precisa trabalhar com gatilhos mentais, CTAs, que seriam chamadas para ação, para realmente chamar o público para o seu anúncio. E atenção, gente, eu coloquei essa atenção bem grande aqui, porque realmente é muito importante você ficar de olho nos termos de pesquisa, independente da sua campanha, independente se está tendo ROI, se está legal, se não está legal. É sempre importante, quando você tiver com uma campanha ativa, você ficar de olho nos termos de pesquisa, que seria o quê? O que as pessoas estão pesquisando no momento que o seu anúncio está aparecendo. Então, por exemplo, aqui, eu estou trabalhando com essa campanha de terapia holística. Então, é uma formação holística da empresa, da escola Portal Prosperidade, certo? Então, eu coloquei aqui as palavras-chave: escola Portal Prosperidade, formação terapia holística, Portal Prosperidade, enfim, tem outras palavras-chave lá para cima. Mas aí eu venho aqui em termos de pesquisa e aqui vai me mostrar o que as pessoas estão pesquisando, para quais pesquisas eu apareci. Então, assim, formação holística, Portal Prosperidade, Portal Prosperidade, Portal da Prosperidade, formação holística, Portal Prosperidade, Portal Prosperidade, tudo junto. Então, assim, esses foram os termos que eu apareci. Caso tivesse algum termo de pesquisa que fosse indesejado, eu iria negativar ou o termo inteiro ou apenas uma palavra, caso fosse necessário. Então, aqui eu já fiz algumas negativações, que seria o que? MEC e faculdade. Essas duas palavras são palavras que apareceram em pesquisas e eu não sabia e negativei depois. Então apareceu uma pesquisa ali, um termo de pesquisa para mim assim: formação holística reconhecida pelo MEC. Aí eu fui lá e negativei a palavra MEC, porque essa formação não é reconhecida pelo MEC. E aí depois apareceu Faculdade de Terapia Holística. Aí eu fui lá e negativei a palavra faculdade. Então é muito importante aqui a gente ficar sempre de olho nos termos de pesquisa para ver se a gente não está aparecendo para pesquisas que não são do nosso interesse. E antes de a gente continuar, eu quero deixar um convite aqui para vocês, que é para participar da mentoria A Jornada com o Caio Calderaro. É uma mentoria que acontece toda quarta-feira, a gente paga só R$ 29,90 por mês, assiste as aulas gravadas que já passaram, assiste a mentoria ao vivo e tem a possibilidade de tirar dúvidas. Então fica aqui o meu convite. Se você quiser participar da mentoria, é só clicar no link que tem aqui na descrição do vídeo. Então vamos continuar. E eu coloquei aqui então alguns pontos de otimização para você ir fazendo ao longo das suas análises. Então, criar diferentes anúncios com diferentes gatilhos mentais. Aqui é importante a gente pensar em duplicar um anúncio e mudar pequenos títulos, pequenas coisas, para que a gente possa fazer a comparação depois do que funcionou e o que não funcionou. Se a gente fizer 2 anúncios totalmente diferentes, com todos os títulos diferentes, a gente não vai saber qual título que chamou mais atenção naquele anúncio vencedor. Ajustar as extensões, então sempre que necessário a gente pode criar novas extensões ou mesmo ajustar as extensões que já estão rodando. É sempre importante a gente observar as
métricas, né, mesmo das extensões, para que a gente possa saber o que precisa de fato ser mudado e também sempre ficar de olho na nossa concorrência para a gente tirar algumas ideias, alguns insights do que colocar nas nossas extensões. Outra coisa que é um ponto de otimização que eu citei anteriormente seria variações de palavras-chave e também as suas correspondências. Então, sempre que necessário, sempre que fizer sentido, a gente pode buscar por novas palavras-chave ou mesmo mudar ou aumentar as correspondências daquelas que a gente já está trabalhando. As negativações, então, é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. A gente vai olhar os termos de pesquisa e vai negativar aquelas palavras que não são interessantes para nós. E caso a gente não consiga negativar apenas uma palavra da pesquisa, porque fica sem sentido negativar aquilo, pode atrapalhar a sua campanha, o que a gente vai fazer? A gente vai negativar aquela pesquisa em exata. Claro que se for uma pesquisa muito específica, dificilmente vai acontecer novamente. Mas se for uma pesquisa corriqueira, que a gente sabe que pode vir novamente e a gente não consegue desmembrar ela para negativar as palavras, a gente negativa ela em exata. Sobre lance e orçamento, então, a gente sempre tem que estar de olho ali no nosso lance, talvez aumentar um pouquinho o lance para ver se a campanha roda, para ver se a gente briga pelo leilão, claro, sempre levando em consideração o que foi apresentado antes sobre a questão do CPC e do ROI. E no caso do orçamento diário, a gente pode também aumentar o orçamento mesmo que a campanha não esteja gastando, para que a gente possa tentar fazer a nossa campanha rodar. Porque, pensa comigo, se tem 2 anunciantes com o mesmo índice de qualidade, com o mesmo CPC, mas um deles está disposto a gastar R$100, o outro está disposto a gastar R$50. O Google vai mostrar muito mais o anúncio desse que está disposto a gastar mais, porque o Google quer de fato que ele gaste. Então, mesmo que não tendo o número de pesquisas necessários para gastar aquele valor de orçamento diário, o Google vai sempre priorizar aquele anunciante que tem uma verba maior para investir. E aqui vai a última dica, então. Cuidar sempre para fazer as otimizações aos poucos, em pequenos detalhes, para conseguir metrificar quais otimizações funcionaram. Assim, quando você for criar uma nova campanha, você já vai saber quais foram os pontos que deram certo para criar sua campanha já bem otimizada. Espero de verdade ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, comenta embaixo desse vídeo ou então me chama lá no Instagram que vai ser um prazer te ajudar. Até mais!